Olá pessoal, boa tarde. Nossa aula de hoje é uma aula de língua portuguesa. Está lá na apostila do segundo bimestre, na página 21. Leitura 3. Leia agora uma declaração bem diferente da que você conheceu na leitura 2. Esse trecho faz parte do livro Declaração Universal do Moleque Invocado. Divirta-se com ele. Então, vamos lá à leitura do texto. Declaração Universal do Moleque Invocado. Toda criança tem direito a uma surpresa por dia. Toda criança tem direito a aprender a língua que quiser, mesmo que seja a língua das borboletas, lobos, corujas, peixes, árvores, bolinhas de gude ou pedras. Atenção, língua de sogra também pode. Toda criança tem o direito de inventar pelo menos 3 línguas secretas. Toda criança deve pedir desculpa quando pisar no pé de alguém sem querer. Quando alguém pisar no pé de alguém por querer, tem de explicar por que está fazendo isso, Toda criança tem direito a ir ao dentista e não sentir dor. Assim também, todas as fábricas de doces ficam obrigadas a pesquisar novas coisas de comer deliciosas, cheias de cremes e delícias melequentas, que nunca estraguem os dentes ou provoquem cáries, feridas na boca e dor de dente. Toda criança tem o direito de comer pelo menos 8 brigadeiros bem molinhos por semana. Esse texto é um texto de Fernando Bonassi, E vemos aí abaixo também o vocabulário do texto, com as palavras cáries, que são pequenos buracos nos dentes que surgem pela falta de higiene bucal, invocado, que quer dizer esperto, que gosta de inventar novidades e coisas diferentes, melequentas, que lambuzam, que são grudentas, e obrigadas, que possuem a obrigação de fazer, ou seja, forçadas, ok? Página 22, para saber mais. Então, vemos aqui um pouco mais sobre a vida do autor Fernando Bonassi. Fernando Bonassi nasceu em 16 de novembro de 1962, em São Paulo. Cursou cinema pela Universidade de São Paulo e foi um dos roteiristas do programa e do filme Castelo Rá-Tim-Bum. Esse escritor é também cineasta e faz peças para teatro. Continuando aí, conversando sobre o texto. Então, esse conversando sobre o texto, vocês poderão escrever no caderno, tá bom? Então, número 1. Você gostaria de ter todos os direitos que foram declarados pelo narrador desse texto? Por quê? Então, vocês vão lá escrever no caderno. Número 2. Em sua opinião, toda criança deve mesmo ter direito a uma surpresa por dia? Por quê? Então, vocês vão também colocar aí a opinião de vocês, certo? Agora, estudando sobre o texto. Número 1. Quem está declarando os direitos nesse texto? Como você descobriu isso? Então, quem que está falando sobre esses direitos aí no texto? Então, quem está falando? Quem que é o personagem que está falando? Vocês vão colocar. Número 2. Quem é o autor do texto Declaração Universal do Moleque Invocado? Explique como foi possível chegar a essa conclusão. Então, a gente acabou de falar sobre o autor. Então, vocês vão colocar aí, como que vocês chegaram à conclusão de quem era o autor do texto. Ok? Número 3. De acordo com o texto, comer muitos doces provoca que tipo de doença bucal? Então, vocês voltam lá no texto, dá uma outra lida, para ver qual doença bucal os doces pode ocasionar. E 4. Na declaração, em meio a tantos direitos de toda criança, aparece um dever. Então, vocês vão lá no texto e vão assinalar aonde está falando sobre esse dever. Então, assinale no texto o parágrafo em que pode ler esse dever, certo?
Página 23. Então, nessa página 23, nós só vamos fazer o comparando os textos, certo? Então, número 1. O texto da leitura 3 também apresenta uma declaração como o texto da leitura 2. No entanto, o texto da leitura 3, ou seja, o texto da Declaração Universal do Moleque Invocado, é diferente porque apresenta um texto sério que deve ser tratado como lei, ou um texto com humor que procura divertir o leitor. Então, vocês vão assinalar aí qual é a resposta certa em questão da leitura 3, que é a Declaração Universal do Moleque Invocado. Número 2. Quando um texto faz referência a outro utilizando o humor, esse texto é chamado de paródia. Então, pessoal, paródia pode ser uma obra literária, uma obra teatral, um musical que imita outra obra, tá? Sempre com humor. Então, isso é chamado de paródia. Então, de acordo com essa afirmação, o texto Declaração Universal do Moleque Invocado pode ser considerado uma paródia? Por quê? Então, vocês vão colocar aí, tá bom? E abaixo aí temos algumas dicas de livros para vocês. Agora, nós vamos lá para a página 25. Estudo da língua. Substantivo comum e substantivo próprio. Então, agora eu vou ditar algumas palavras retiradas lá do texto Declaração Universal do Moleque Invocado. Então, vocês devem anotar essas palavras aí. Então, vamos lá. Primeira palavra, borboletas. Segunda palavra, lobos. Terceira palavra, corujas. Quarta palavra, árvores. Vou repetir. Primeira palavra, borboletas. Segunda palavra, lobos. Terceira palavra, corujas. Quarta palavra, árvores. Então, vamos agora para o próximo. Letra A. Você escreveu esses substantivos empregando letras iniciais maiúsculas ou minúsculas? Então, vocês vão colocar aí, né? Se vocês colocaram a primeira letra, a letra inicial de cada uma dessas palavras com letras maiúsculas ou com letras minúsculas. Então, as palavras que você escreveu são chamadas de substantivos comuns. Então, os substantivos comuns são palavras que podem dar um nome geral a pessoas, a objetos, a lugares, a animais, a sentimentos e etc. Esse tipo de substantivo costuma ser escrito com letra inicial minúscula. Exemplos: amigo, caneta, cidade, gato e tristeza. Agora, vamos escrever um substantivo que represente o nome de. Então, vamos lá. Eu vou ajudar vocês. Um animal. Então, eu posso chamar um cachorro, por exemplo, de Totó. O nome dele pode ser Totó. Agora, uma pessoa. Uma pessoa pode se chamar Maria. Um exemplo, tá? Um país. Brasil. Uma rua. Vamos supor que tenha uma rua que o nome é Esmeralda. Rua Esmeralda. Uma cidade. Vamos colocar aqui Extrema. Um estado. Minas Gerais. Um supermercado, Tetra, ok? Página 26, letra B.
E nessas palavras que você acabou de escrever, foram empregadas letras iniciais maiúsculas ou minúsculas? Essa que eu acabei aí também de falar, o nome de animal, pessoa, país, rua, né? Então, vocês colocaram qual letra inicial aí para cada uma dessas palavras. Vocês vão colocar aí. Continuando, os substantivos que você escreveu agora, né, acabou de escrever, são chamados de substantivos próprios. Ou seja, os substantivos próprios são palavras que indicam o nome particular de uma pessoa, de um lugar ou de um animal. Esse tipo de substantivo é escrito com letra inicial maiúscula. Exemplos: Ângela, São Paulo, Mimi. Então, pessoal, toda vez que nós falarmos em nomes de pessoas, nome de animais, marcas, nomes de cidades, de estados, de países, sempre vai utilizar a letra inicial maiúscula, ok? Agora vamos a atividades. Número 1, leia a tirinha a seguir. Oi, turma, tem um amiguinho novo no bairro. Será que ele pode brincar com a gente? Claro, Cebolinha, toda criança tem o direito de brincar. Quer brincar com a gente? Oba! Nossa, ele é demais. Será que ele vai deixar a gente brincar também? Uau, outra cesta. Então, pessoal, vamos à letra A. Então, qual substantivo próprio aparece no diálogo da tirinha? Então, qual deles ali que aparece o nome próprio, né? Qual o nome que aparece? Vocês vão colocar aí, sem esquecer que a letra inicial é a letra maiúscula. Letra B. Quais substantivos comuns foram usados na tirinha? Então, vocês vão olhar novamente a tirinha, né? Vão aqui analisar ela novamente e vocês vão escolher 3 exemplos de substantivos comuns que aparecem aqui na tirinha. Número 2. Relacione os substantivos comuns aos próprios, seguindo a melhor relação. Então, número 1 é um país, vocês vão procurar o país lá do outro lado e colocar um número. Número 2, menina, então qual aqui do outro lado, qual que aparece o nome de uma menina? Vocês vão colocar. Número 3, uma brincadeira, um jogo, vocês vão olhar e também vão colocar o número correspondente. Número 4, o nome de um autor. Vocês vão olhar e também colocar o número correspondente e o nome de um menino que aparece aqui e colocar o número correspondente. Página 27. Número 3. Toda criança tem o direito de brincar, não é mesmo? Leia o texto a seguir para conhecer um pouco mais sobre o jogo de peteca, que é muito divertido. Esporte e recreação. Qual a história da peteca? A prática do jogo de peteca, pode-se dizer, é uma criação puramente brasileira. O Brasil ainda não havia sido descoberto pelos portugueses e a peteca já era popular entre os nativos da região, os índios. Junto dela faziam-se canções e danças para acompanhar. Dessa forma, com o passar do tempo e a permanência da prática da peteca pelos portugueses, as gerações que sucederam também pegaram o hábito de jogá-la. Atualmente, admiradores que variam de crianças a idosos usufruem desse jogo nos seus momentos de lazer, sendo realizado nos clubes, nas praias, nos parques e em outros locais. De regra simples, o jogo da peteca se assemelha ao voleibol e ao badminton, por ser jogado, como ambos, num campo dividido pela rede central. Em síntese, individualmente ou em dupla, os participantes devem passar a peteca entre si
a fim de evitar que ela caia em áreas definidas. Agora vamos ao que se pede. Letra A. No texto, um substantivo próprio foi propositalmente escrito em letra minúscula. Identifique-o e escreva-o adequadamente. Então, vocês vão olhar novamente o texto, relê-lo e vão descobrir qual substantivo próprio do texto está escrito com letra minúscula e vão reescrevê-lo da maneira correta, que é com a letra inicial maiúscula. Letra B. Circule no texto 3 substantivos comuns. Então, pessoal, vocês vão lá e vão escolher 3 substantivos comuns, tá? Que não são escritos com a letra inicial maiúscula, e sim com a letra inicial minúscula. Página 28. Atividade para casa. Número 1. Leia o texto a seguir. Esse tal direito de criança. Um dia me disseram, Joãozinho, não faça isso. E eu, sem entender, apenas perguntei, isso o quê? Criança faz bagunça aqui, ali e acolá, até fora do Brasil. Tem criança levada, criança arteira e criança até xereta. Mas aqui tem criança feliz. A Camila, a Maria, a Sofia e o Joaquim. Todos meus amigos de hoje e até o fim. O direito principal de uma criança é o direito de ser feliz. Agora, responda às perguntas. Letra A. O texto trata sobre qual assunto? Então, aqui vocês vão ver qual o tema principal abordado no texto e vão escrever aí. Letra B. Quais substantivos próprios podem ser identificados no texto? Liste-os a seguir. Então, vocês vão identificar quais são os substantivos próprios e escrevê-los de forma adequada, ou seja, com a letra inicial maiúscula. Continuando, página 29. Letra C. No texto, os substantivos próprios representam nomes de pessoas e de país ou nomes de brincadeiras. Então, vocês vão assinalar esses substantivos próprios apresentados lá no texto. Letra D. Os substantivos levada, arteira e xereta usados no texto são considerados comuns ou próprios. Aí vocês vão colocar aí se eles são substantivos comuns ou se são substantivos próprios. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo!